o animal da floresta. De madeira lilás, ninguém me crê, se fez meu coração. Espécie escassa de cedro, pela cor e por conter no seu âmago a morte que o ameaça. Madeira dói? Pergunta quem me vê os braços verdes, os olhos cheios de asas. Por mim responde a luz do amanhecer, que recobre de escamas esmaltadas as águas fundas que me deram raça e cantam nas origens do meu ser. No crepúsculo estou da ribanceira, entre as estrelas e o chão que me abençoa as nervuras. Já não faz mal que doa meu bravo coração de água e madeira. Olá pessoal, vamos com mais um vídeo. Esse é um vídeo que eu considero especial. Vou falar sobre o poeta Tiago de Mello, né? Muitas pessoas conhecem, outras não, então vamos falar um pouquinho sobre a biografia dele, né? Conhecer um pouco aí desse poeta, desse grande poeta que ainda está entre nós, né? Ele já está bem avançado na idade, né? Aí, com seus 94, acho que vai fazer 95 anos, né? Bom, o Amadeus Tiago de Mello, ele nasceu em 31 de março de 1926, lá em Barreirinha, né, no meio da floresta amazônica, né? Ele é chamado de o poeta da floresta, né? E ele é poeta, tradutor e cidadão do mundo, né? Morou já em vários países e ele tem uma obra de tradução bem rica também. Ele traduziu poetas de língua castelhana, né? Poetas aqui das Américas, né? América Central, América do Sul. Traduziu também T.S. Eliot, se não me engano foram 2 livros, né, que ele traduziu do Eliot. O poeta Tiago de Mello, ele é um ícone, né, da literatura regional, né, um dos poetas mais influentes e respeitados, né, e ainda atuante, né, apesar da idade, né, quase um poeta centenário, né, e suas obras já foram traduzidas para mais de 30 idiomas, né, até onde eu sei. Ele veio para o Rio de Janeiro na sua juventude, né, 16, 17 anos, né, para estudar medicina, mas ele não concluiu o curso, né. Eu não tenho certeza, mas acho que a contragosto dos pais, né, ele acabou não concluindo esses estudos para se dedicar inteiramente à literatura, à poesia, né? No entanto, assim, ainda hoje, ou pelo menos durante a sua vida, né, ele acabava que atendendo como médico lá em Barreirinha, entre os ribeirinhos ali da região, né, os caboclos, né, onde ele mora, porque ele, embora não tenha concluído o curso, ele aprendeu muito sobre a partir da medicina, como clínico geral, né? Então, algumas coisas, né, ele acabava aí atendendo, né? Ele, não sei se ainda atende, mas durante um bom tempo as pessoas procuravam ele na casa dele, as mulheres com filhos pequenos, tinha uma diarreia, alguma coisa assim, ele orientava com remédio, né? Ele ajudava
por tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, que ele tem de conhecimento médico, né, que ele adquiriu no curso que ele fez sobre medicina. Né? Bom, então ele se apaixonou, né, pela literatura, pela poesia, já na sua juventude, né? E ele lançou o seu primeiro livro, Silêncio e Palavra, em 1951. Foi um livro muito bem recebido pela crítica da época, né? E já morando no Rio de Janeiro, né? Onde fez amizades com poetas de alto calibre, né? Poetas já consagrados como o próprio Drummond, Manuel Bandeira, né? E tantos outros, né? E fizeram aí essa amizade, né? Se tornaram amigos íntimos, né? E o próprio Tiago, né? Os chamam de mestres, né? Que foram seus mestres, né? O Manuel, o Drummond. Falando ainda em Drummond, né? Assim que ele veio para o Rio, que ele se apresentou ao Drummond, ele dizendo que ia largar da medicina, né? O Drummond deu uma dura nele, diz: não, você não pode largar, né? Aqui no Brasil ninguém vive de poesia. Eu mesmo já sou um poeta consagrado, mas sou funcionário público, né? Eu vivo do dinheiro do meu trabalho como funcionário público. Enfim, e o Drummond, o Bandeira, desde cedo, orientando aí o Tiago, né? Com relação ao seu trabalho de poesia, seu trabalho de literatura. O Tiago ele foi preso, né, durante o regime militar. Ele acabou se exilando no Chile, onde ele conviveu com o Pablo Neruda, né? Se tornou um grande amigo, né, e colaborador, né, do Neruda. Neruda traduziu poemas do Tiago de Mello e o Tiago de Mello traduziu poemas do Neruda. Bom, mas antes, falando ainda, né, sobre o primeiro livro, houve um relançamento há alguns anos atrás, em comemoração aos 50 anos do primeiro livro. Então é esse aqui, Silêncio e Palavra, né? Essa é uma edição comemorativa que ele me deu, inclusive, né? Tem aí a assinatura dele, né? A dedicatória, né? E eu, particularmente, esse livro é o que eu mais gosto do Tiago de Mello, assim. Eu tenho muito carinho por esse livro, né? Eu não conheço ainda, eu não li todos os livros do Tiago. Conheço uma boa parte da sua obra, né? Principalmente os poemas mais conhecidos, né? Poemas que saíram em antologias. Mas esse livro, o primeiro livro, do que eu conheço da obra do Tiago, é o livro que eu mais gosto dele. O Tiago de Mello ele tem essa poesia, né, bem dentro das formas, né? Sempre trabalhou com as redondilhas, né? Com essa parte mais, a poesia dentro das suas formas clássicas, né? E o Tiago é um poeta lírico, e então ele teve essa convivência com o Pablo Neruda, né? Esse aqui é um outro livro que, por volta dessa época, em 1964, né, em que ele publicou os Estatutos do Homem. Essa também é uma edição recente, é uma edição trilingüe, né? Está no original, tem a tradução em espanhol feita pelo Pablo Neruda e tem também em inglês, uma versão, né, na língua inglesa.
uma versão muito bonita, né, com pinturas, não sei se vai dar para mostrar. Capa dura, né, pela editora Valer, né, a mesma editora, inclusive, do primeiro livro, né, dessa edição de 50 anos, né, uma edição comemorativa. Bom, então o Tiago viveu com o Neruda durante esse tempo, né, no Chile. O Tiago foi adido cultural lá no Chile, né? E esse poema, Os Estatutos do Homem, é o poema mais conhecido do Tiago, né? Em que o poeta chama a atenção do leitor para os valores simples da natureza humana, né? Tem outros livros também que são muito conhecidos do Tiago, né? Entre eles tem Faz Escuro, Mas Eu Canto, porque amanhã vai chegar, né? Que é de 1966. Né? Também é um livro muito conhecido, de um cunho político, social muito forte. Né? Depois tem Mormaço na Floresta, de 84, tem O Vento Geral, que é de 1981, né? E aí outros tantos livros, né, que ao longo aí da sua vida, da sua história. E as antologias, né, essa daqui é uma das antologias, Tiago de Mello, Poemas Preferidos, pelo autor e seus leitores. É uma antologia bem bacana, muito rica, né? E além dos poemas já consagrados, né, existem poemas inéditos aqui nessa coletânea, poemas de 2000, 2001, né, que acabam fazendo parte dessa antologia. Tá? Então, além dos poemas antigos, né, dos livros anteriores, tem poemas mais recentes, que na época eram poemas inéditos. Tá? Ele também escreveu livros de prosa, tem A Estrela da Manhã, Amazonas, né, Pátria da Água, de 91, A Estrela da Manhã é de 68. Tem A Arte e Ciência de Empinar Papagaio, de 83, né? E tem o Borges na Luz de Borges, que é um livro de entrevistas, né? Ele esteve com o Jorge Luiz Borges, né? E ele entrevistou o poeta argentino na ocasião, isso acho que no início da década de 80. Eu não estou bem lembrado, tá? Mas acho que foi no início da década de 80. O Borges já estava bem de idade, né? Cego. E o Tiago esteve lá e então fez essa entrevista, que foi publicado pela editora Pontes Editora, né? Do Reinaldo Pontes, nosso amigo em comum. Foi meu editor também, editou o meu primeiro livro, né? Origami de Metal. E enfim, e é interessante que o Tiago, ele conheceu Borges, né, já há muito tempo atrás, né, conheceu o trabalho de Borges, inclusive ele morava, né, com o Pablo Neruda, né, na casa do Pablo Neruda, e ele estava apaixonado também pelo trabalho do Jorge Luiz Borges, que o Neruda não gostava. O Neruda tinha como Borges um inimigo, né? Ele via o Borges como inimigo, né? Para o Neruda, o Borges era um alucinado. Tá? O Neruda sempre teve uma posição política muito firme também, enquanto que o Borges, ele nunca, assim, ele, na obra dele, ele nunca colocou nada de política propriamente dito, né? E ele tomou posições que eram
totalmente antagônicas às posições do Pablo Neruda. Eu não creio que seja apenas na questão política, né, que nunca houve esse entendimento entre eles, né? Eu acredito que dentro da literatura, talvez, enfim, é algo que ainda é preciso estudar com mais profundidade isso. Mas eu sei que o Neruda e o Borges, eles sempre tiveram um abismo entre eles, né? E no meio disso tudo estava o Tiago de Mello, né? Que grande admirador e amigo do Pablo Neruda e ao mesmo tempo grande admirador da obra do Jorge Luis Borges, né? Eu conheci o Tiago, acho que em 2001, por volta de 2001, 2002. Na época ele era casado com a Aparecida, né, a sua esposa da época, e ela, tendo os familiares dela morando na cidade de Itatiba, aqui no interior de São Paulo. Eu morava também em Itatiba na época. E através de alguns amigos em comuns, eu acabei indo até a casa da mãe da Aparecida, né, a sogra do Tiago, na ocasião, e levei meus poeminhas, né, e ele acabou, né, me atendendo assim com muito gosto, né? Ele leu os poemas, ficou com eles e pediu para que eu voltasse no outro dia. E quando eu voltei, ele estava muito animado, disse: olha, você tem que publicar isso aqui, né? Já está pronto para ser publicado. Fez um monte de anotações, de observações, né, em cada folha. E a partir daí começou a nossa amizade, assim. O Tiago, ele sempre foi muito gentil, muito amoroso, né? É de uma ternura humana muito grande, né? E foi graças ao Tiago que eu vim a publicar, então, meu primeiro livro. Ele ajudou, inclusive, a bancar financeiramente, né? Ele entrou em contato com o Reinaldo Pontes, da Pontes Editoras de Campinas, que é também editor dele, de alguns livros foram publicados, né, com o Reinaldo Pontes. E ele falou para o Reinaldo: ó, a gente tem que publicar o Mateus, né? Então o Tiago de Mello, né, com os amigos dele da cidade de Itatiba, né, ele chamou todo mundo e falou assim: olha, Mateus vai publicar um livro e todo mundo vai ajudar. E eu tinha também amigos, né, como o Alexandre Massola, que me ajudou muito, né? Tem o Antônio Araújo, Peba. E foi assim, alguns amigos se reuniram e cada um deu uma parte, né, em dinheiro. O Tiago, como eu falei, ajudou também na questão financeira para poder fazer a publicação do livro, através do Reinaldo Pontes, né? E o Tiago fez o texto de abertura. Então é esse livro aqui, Origami de Metal, né? Com o prefácio, ou melhor, o texto de abertura do Tiago, né? Então eu tenho uma dívida muito grande, uma dívida imensa com o Tiago de Mello, né? Primeiro pela amizade, né? A convivência que nós tivemos aí durante alguns anos, entre 2001 a 2005 até 2007, mais ou menos, né? E durante esse tempo, na nossa convivência, eu aprendi muito com ele sobre poesia. As nossas conversas giravam em torno de literatura, né? De literatura, de poesia.
apesar de todo o posicionamento político dele, nós nunca tocamos, nós nunca conversamos sobre a política de fato, né? Sobre questões ideológicas, não. O nosso assunto era sempre literatura, né? Literatura, poesia. E então é graças a ele que eu tive aí o meu primeiro livro publicado, né? Com essa joia preciosa, né? Esse texto de abertura da autoria dele. E nesse meio tempo tivemos, passei dias, manhãs assim, com ele, né? Conversando. Tivemos a oportunidade de jantar fora ou de almoçar. Ele sempre muito amoroso, sempre quando ele estava na cidade de Itatiba, né? Geralmente ele vinha, passava um tempo e depois voltava para São Paulo ou voltava para Barreirinha, lá no Amazonas, né? Cidade natal. Mas sempre quando ele estava por aqui, ele me procurava, a gente se encontrava e às vezes, né? Estava sempre aprendendo com ele. Coisa simples, né? Lembro de uma vez que nós almoçamos, estávamos numa das casas da família da ex-esposa dele, da Aparecida, e ele estava preparando o almoço. Ele até perguntou se eu sabia cozinhar e tal. E aí ele fez o meu prato, colocou lá um arroz, fritou um ovo e tal, colocou lá. E conversamos e depois, no final, assim, quando eu estava voltando para casa, ele me deu um tomate, né, para eu levar para casa. Um tomate, né? Então, essas coisas simples, assim, sempre vinha com um encantamento, né, próprio dele. E sempre quando eu chegava na casa onde ele estava, né, ele já me servia com uísque, ou então já pedia para Aparecida preparar alguma coisa, né, um suco, enfim. Sempre muito generoso. E então conversamos muito sobre literatura, sobre poesia. O Tiago, né, ele já disse isso em entrevistas, inclusive em entrevista recente, né, que o poeta, né, mais do que o romancista, mais do que qualquer outro artista, ele tem uma responsabilidade muito grande, pois o poeta ele lida com uma matéria, né, a matéria mais difícil, né? Parece inocente, mas ela pode se tornar muito perigosa, que é a palavra, né? Então veja, o poeta ele trabalha com a palavra, essa é a ferramenta do poeta, né? E a impressão que eu tenho é que as novas gerações, as gerações, né, mais atuais de pessoas, ou vamos colocar como poetas, né, que vem fazendo um trabalho de versos, de escritos, enfim, parece ter esquecido essa noção, né, de que a poesia é feita com palavras. Mas esse tipo de observação é um assunto que eu quero tocar depois num vídeo à parte, né? Vamos fazer um bate-papo sobre poesia, né? E aí eu vou comentar mais sobre isso aí. Mas é uma coisa que o Tiago sempre falou, né? Sobre a responsabilidade do poeta, né? E o modus operandi do Tiago é um modo próprio da poesia, que é trabalho, né? Aquela trabalho de artesão, de procurar a palavra correta, o verso correto e assim por diante, né? E o Tiago ele sempre foi um contestador feroz, né? Contra a poesia concreta, né? Nada pessoal com relação aos irmãos Campos, né? São os bispos da poesia concreta, mas ele sempre foi um contestador da poesia concreta, né? Assim como o Bruno Tolentino, que foi outro poeta assim que acabou se tornando um pesadelo para os concretistas, né?
Mas o Tiago, né, segundo o Tiago, o concretismo tentou abolir o sentimento e o verso da poesia, né? E isso o Tiago nunca aceitou, né? E ele também nunca gostou daquelas expressões grande poeta ou pequeno poeta. Ele sempre diz, quando estava comigo, em outras ocasiões, em entrevistas, né, ele sempre disse o seguinte, que ele não tem uma fita métrica para medir quem é grande ou quem é pequeno, né? Porém, ele sempre deixou claro que, e ele sempre repetiu isso, que a poesia não se dá, né? Ela não se deita com aquilo que é pequeno, com quem é pequeno, né? E ele, inclusive, deixou esse comentário registrado nesse texto de abertura do meu livro, né? Então, eram coisas que eu aprendi desde cedo com ele, né? Com relação à poesia. E é engraçado, assim, eu acho que por volta de 2006, 2007, ele havia também se separado, né, da Aparecida, e por conta da saúde dele, que estava bem fragilizada na época, né, ele estava com uma série de problemas de saúde, né, ele estava evitando fazer viagens, então ele estava viajando muito pouco, e com certeza, né, hoje ainda mais, por conta da idade. Então a gente chegou um tempo em que a gente deixou de se ver, né? Então acho que é desde 2006, 2007 que eu não o vejo mais pessoalmente, eu não encontro mais pessoalmente. Aliás, eu até perdi o contato com ele, eu tinha um e-mail dele, mas eu acabei perdendo a minha conta de e-mail também, enfim. Infelizmente eu perdi o contato com ele. Não sei se ele vai chegar a ver esse vídeo ou não, espero que sim, mas se ele chegar a ver esse vídeo, Thiago, um grande abraço no teu coração, um beijo no teu coração e obrigado por tudo que você me ensinou, por tudo que você fez por mim. Sempre quando eu chegava, né, onde ele estava, né, numa dessas casas, quando ele estava aqui por Itatiba, ele sempre me dava alguma coisa. Então, esses livros que eu tenho dele, é tudo ele que me presenteou, né? Lançamento novo, um dos últimos. Eu lembro que eu cheguei lá na casa, ele tinha acabado de chegar de viagem, acabado de chegar em Itatiba, ele abriu a mala assim, ele tirou isso aqui, que é um CD, né? Tiago de Mello, poemas interpretados pelo autor, e a música do Gaudêncio Tiago de Mello, o irmão dele, o irmão mais novo, né, que musicou os poemas. Então é um CD belíssimo, aqui novamente, né? Acho que dá para ver a dedicatória e tudo mais. Eu vou deixar alguma música, acho que no final, algum dos poemas, né, que foram musicados no final do vídeo. E então ele tirou e me deu, ó, acabou de sair, esse aqui é o seu, eu já separei para você. Então ele sempre estava me presenteando com alguma coisa, né, com algum livro. Um outro livro assim que eu tenho muito carinho é esse aqui do César Valerro, que é um poeta peruano muito desconhecido, não só entre as gerações mais novas, mas poetas já conhecidos, né, consagrados, acabam não conhecendo também o trabalho desse poeta genial, que é o César Valerro, e o Tiago traduziu, né, esse é um livro que saiu pela editora Itatiaia, e é um livro dos poemas do César Valerro, traduzidos pelo poeta Tiago de Mello. E é um poeta genial, um poeta peruano incrível, conheci então através de Tiago, e ele me deu também esse livro de presente. E eu acho que esse foi o último presente que eu ganhei do Tiago.
Na época que eu o conheci, ele já estava falando muito sobre esse livro, um trabalho que ele fez dos poetas da América, né, de canto castelhano. Tá? Então é uma coletânea assim fantástica, né? Então ele pegou poetas aí da Colômbia, da Argentina, do Chile, El Salvador, Equador, Porto Rico, Uruguai, quer dizer, da América Central, da América do Sul, né? Todos os países aí, né? Poetas que ele já conhecia, que foram amigos dele, ainda são, né, os que estão vivos. Então aqui tem de tudo, tem inclusive César Valerro, tem Jorge Luiz Borges, entre tantos outros, né, que não são conhecidos, né, do grande público. Então esse é uma coletânea fantástica, tá, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a poesia das Américas, né, da Américas de língua castelhana. É uma coisa que ele já falou, ele comigo também, já em entrevistas, de que nós não conhecemos os nossos vizinhos, né? Os escritores, os poetas, né, não falam nem de leitores, mas os próprios escritores e poetas brasileiros mal conhecem os seus vizinhos, né? Os poetas, quer seja da Colômbia, do Uruguai, do Chile, do Equador. Então, e ele acha isso muito triste, né? Que deveríamos conhecer-nos, né? Conhecer mais uns aos outros, os seus trabalhos, né? Para que acontecesse aí um enriquecimento, né, cultural, né, essa troca de culturas, de vozes diferentes, né? Então é uma coisa também que ele sempre comentou. Bom, para encerrar, eu não sei se vou dar continuidade a esse vídeo, talvez eu faça com certeza eu vou fazer um outro vídeo mais para frente falando de algum livro específico, mas então eu quero finalizar, né, esse vídeo aqui, que é uma homenagem ao Tiago, e também para quem não conhece, procure conhecer o trabalho do Tiago de Mello. Se encontra poemas aí na internet, tem livros, coletâneas aí que são até fáceis de encontrar. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço aí, né? Se gostarem do vídeo, deixem o like, compartilhem, porque isso vai ajudar o canal, né, a ter mais alcance, tá? Então me ajuda aí a espalhar um pouco mais de literatura, de poesia no nosso país aí, entre as pessoas, né? Entre os mais jovens ou os mais velhos, enfim. Vamos espalhar um pouco mais de poesia, de literatura, de boa literatura, né, para todo mundo. Então é isso aí, eu agradeço e vamos até o próximo vídeo. A mão. Olho e agradeço, a minha mão escreve. Solícita amanuense, ela me vem prestando bons serviços. A escritura é só um de tantos, os outros são mais úteis. Olho e agradeço, a minha mão. A mão que agarra o pão sustenta a asa da chávena, levanta o cálice do vinho, segura firme o cabo do machado, espanta o carapanã, afaga os cabelos da criança, cata o gorgulho do feijão, tateia na noite da cegueira, aperta fraternal a mão amiga e o gatilho que deflagra a morte. Planta a begônia no vaso e o girassol no campo. Risca no papel o traço da cidade como a de Lúcio Costa inventando Brasília. Laço no ovilho chucro, puxa o tucunaré no anzol, vira a página do livro, golpeia espalmada a face, esmurra enluvado o adversário, desvia com as pontas dos dedos
a bola de efeito no canto do arco. Mão que recebe a criança no milagre do parto. A mão de Piero della Francesca, a de Miguel Ângelo esculpindo Moisés, a de Pablo Casals e a de Pablo Picasso. A mão de Guiomar Novaes reinventando no teclado o concerto número 25 de Schumann. A mão do Aleijadinho, só com 2 dedos, modulando na pedra sabão os sonhos dos profetas em Congonhas do Campo, as gemas dos seus primeiros dedos afagando o mamilo emocionado. A mão catalã de Joan Miró, a da pintora Roser Bru e a de Ana Letícia gravando amor no metal, a de Luiz Felipe Noé preparando a cor das aquarelas com a água barrenta do Amazonas, a mão de Roberto Sambonet mostrando de perfil o sorriso da Mona Lisa, a mão do oleiro amassando o barro do alguidar, a mão que tece a rede de pesca e a rede de dormir, a mão de Josefa, mulher rendeira da praia maranhense da Raposa, dançando na almofada dos bilros, a mão de José Lins do Rego, escrevendo Fogo Morto, a mesma que apertava a minha no seu derradeiro dia, a mão que acaricia o botão da tua rosa e faz nascer campos estrelados pelos declives do teu dorso. A mão acena me dizendo adeus. A mão de Dante inventando a comédia. A mão de Neruda escrevendo alturas de Machu Picchu. A mão de Homero. A mão de Cervantes. A mão de Manuel Bandeira escrevendo A Estrela da Manhã. E a mão de minha mãe, Dona Maria, me dando a bênção.